Pessoal, boa tarde a todos que nos acompanham por essa live pela Unibis Cultural. É um prazer estar aí adentrando aos respectivos lares, estar com vocês nessa tarde de 11 de junho. Estamos aqui, eu sou Luiz Carlos Assetti, advogado, há 28 anos trabalhando com direito ambiental, diretor jurídico da Abraps. Está conosco o André Saraiva, que ele é vice-presidente de Relações do Trabalho, negociador sindical do Sinais Abine, Grupo 2 da Fiesp, e diretor da DECIM, Departamento Sindical da Fiesp. Ele é empresário, administrador de empresas. Nós estamos com a Andressa Batelocchio, que é diretora de comunicação da Abraps, diretora da Horizonte Sustentável, educadora e facilitadora pelo projeto Educavist, e tem formação em comunicação social com pós-marketing de negócios, responsabilidade social e terceiro setor. Junto conosco também a Ale de Paula, que é executiva de negócios imobiliários da empresa Lopes, apresentadora de um programa de TV da Regional do Litoral Sul de São Paulo, trabalha nas áreas sociais através de cultura focada em projetos sustentáveis e tem experiência de 25 anos como executiva de marketing e desenvolvimento comercial na área de publicidade e eventos. E, por fim, o Ismael Rocha, que é também conselheiro da Abraps, diretor da Next 49+, doutor em educação, mestre em sociologia, pós-graduado em marketing, e tem um trabalho que eu particularmente acho bastante relevante, que ele desenvolve trabalho de recolocação de pessoas acima de 50 anos. Quero agradecer a vocês por estarem aqui nessa tarde comigo, com o pessoal da Unibis, com o pessoal da Abraps, e deixo aí a palavra com cada um de vocês para que a gente possa começar esse giro falando sobre as relações trabalhistas e a sustentabilidade. Qual é a opinião de cada um de vocês? Começando aí vou começar pelas mulheres, começando pela Andressa Batelocchio. O que você acha, Andressa? Pós-Covid, como vai ficar? Então, acho que ainda é uma incógnita, né? A gente está num momento de muitas análises, acho que muito desbravamento, né? Como a gente estava conversando aqui em off um pouquinho, as lives e as reuniões, né, não presenciais, elas viraram um boom, né, agora entre as pessoas. Então, seja para relações de trabalho, seja para relações pessoais, a gente está começando a entender, né, como funciona essa relação no digital e também entender outras formas de se trabalhar, né, com as pessoas. Eu acho que para quem já estava um pouco acostumado, né, por exemplo, eu atuo muito na área de educação, então algumas pessoas já estavam acostumadas, né, a fazer aulas, né, a trabalhar com esse meio, e muitas outras não, então tiveram que aprender isso da noite para o dia praticamente, né, e isso envolve muitas coisas, né, envolve novas tecnologias, né, envolve você saber se comunicar através, por exemplo, dessa nova relação do digital, que não tem essa questão do contato físico, né? Que eu acho que para a gente, como o Saraiva estava colocando, é importante, né? Então, eu acho que a gente ainda está meio que testando algumas coisas, né? Há um tempo atrás, há mais ou menos uns 10 anos, eu tive a oportunidade de começar a empresa dentro de um coworking, né? E naquela época, né, há uns 10 anos, isso era muito novidade ainda, era muito inovador. E a gente não sabia como lidar com isso, né? Porque era um espaço que estavam trazendo negócios de impacto, principalmente nas questões socioambientais, né? E quando eu chegava nas pessoas para falar, olha, eu estou dentro de um coworking, né? Ele é assim, a gente faz esse tipo de trabalho, existe um tipo de parceria diferente. As pessoas se envolvem, né? Tem uma questão realmente da cooperação. As pessoas diziam que eu era, tipo, meio assim, não, você está viajando, digamos assim, né? Isso é muito complicado, porque
as pessoas falavam assim, não, isso não existe, como é que eu vou fazer? O pessoal da área de marketing falava assim, como é que eu vou lidar com estratégia, né? Dentro de um espaço onde está todo mundo junto, trabalhando. Então, eu acho que isso tem evoluído, né? Eu acredito que com a pandemia, essas questões, né, de inovação, elas serão muito, muito importantes e muito bem trazidas por todos, de uma forma ou de outra, né? Por bem ou não bem, digamos assim. Interessante. Ô, Andressa, só pedir para você baixar um pouquinho a câmera sua para poder focar melhor o seu rosto, Ah, tá? Só um pouquinho, só um pouquinho. Tá ótimo, tá ótimo. assim, tá Vou bom? passar agora. Alê, tá me ouvindo, Alê? Tô te ouvindo. Então, o que que você acha dessa nova ideia pós-Covid? Qual a sua opinião? Na verdade, eu sempre procuro ver o lado bom das coisas, como toda brasileira esperançosa e otimista, né? Eu acho que a gente vai levar um tempinho para equalizar mesmo os resultados em números, mas eu vejo um lado muito positivo, principalmente na questão que você tocou, né, na questão da sustentabilidade, essa vertente do trabalho hoje virtual vai modificar muito, já tem modificado muito a questão da postura que a gente tem com relação ao que a gente tinha de movimento. Essa limitação deu muito como é que eu vou te dizer? Essa questão assim, do tempo, o quanto a gente pode valorizar o nosso tempo e otimizar. A gente tem hoje uma questão de tecnologia que nos ajudou muito e realmente, né, foi falado aí essa questão das pessoas que não estavam conectadas por uma necessidade começaram a se conectar, então começaram a descobrir uma nova vertente, uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de se comunicar. Com a questão ambiental, eu acho importantíssimo, a gente viu aí diariamente nos noticiários o quanto a poluição diminuiu, o quanto os rios, né, se tornaram mais limpos. A gente viu Veneza, que é um lugar, né, turístico icônico no mundo, lá totalmente parado, e os animais. Então, eu acredito muito e olhando realmente essa pandemia por esse lado, a gente vai repensar muito com relação a trabalho e com relação ao que a gente pode fazer otimizando o tempo, que eu acho que é muito precioso no século XX, que é uma coisa que a gente sempre prezou muito, e todo mundo sempre falava, não tenho tempo, o dia tem 24 horas, eu não dou conta de tudo que eu tenho para fazer. Então, acho que essa questão hoje da tecnologia poder trazer a proposta da gente trabalhar em casa, num home office, num cowork, né, que você ainda tem a questão do coletivo, e que isso é fundamental, né? A gente já vinha falando isso há uns últimos 5 anos, e principalmente na questão ambiental da sustentabilidade, as pessoas reviram a sua postura, o seu conceito de viver em comunidade, de viver compartilhando socialmente, né? Se ajudando, como realmente a gente pode, e como a gente pode produzir, andar para frente e realmente de uma forma que a gente consiga cuidar da natureza, que é imprescindível. Com relação até ao que a Andressa falou da mobilidade, por curiosidade ou não, o meu foco de trabalho está muito voltado para o Rio de Janeiro e para São Paulo, né? Principalmente São Paulo hoje, eu atendo muito São Paulo, e eu não moro em São Paulo, então a tecnologia já fazia muito parte do meu dia a dia. Eu divido a minha semana, eu moro no litoral sul de São Paulo, o que me dá uma qualidade de vida, e atendo muito em São Paulo. Então, essa questão já estava muito no meu dia a dia. E eu fico muito feliz que as pessoas consigam entender que realmente a gente pode ter qualidade de vida, a gente pode ter uma vida mais sustentável. Eu praticamente não uso carro, a gente tem toda uma postura de relação a conceitos de vida, de poder viver, morar, produzir bem, mas com sustentabilidade e não estar fisicamente presente o tempo todo, né? No mercado imobiliário hoje, o boom que se falou aí na pandemia foi da questão das visitas, dos imóveis virtualmente, que era uma coisa que a gente já usava e que a gente teve que aprimorar. Então, eu sou muito otimista com relação a isso. A gente precisava
de uma medida maior, né? Eu acho que uma coisa maior do que realmente o ser humano poderia unicamente fazer para, às vezes, fazer as pessoas repensarem conceitos e posturas e forma de vida, e principalmente trabalho, que é o que mantém a gente, né? Mantém aí todo mundo ativo e produzindo e sustentando. Legal, legal, muito bem. Eu vou passar agora, jogar lá no Saraiva e depois eu deixo com o Ismael e vou fazer o meu comentário na hora que finalizar essa rodada. Aí a gente vem com outro tema. Ô Saraiva, você me ouve? Tudo bem, vocês estão ouvindo bem? Com certeza. E aí, como é que fica pós-Covid? Qual a sua opinião? Não que a Covid veio para ficar, mas eu creio que o que nós passamos nesse aspecto deixa um legado e deixa um aprendizado. Eu vou falar pela nossa operação, né? Nós temos uma operação, nós já trabalhávamos no sentido de um private office, porque a nossa operação era estratégica e as nossas atividades fabris ficam no Paraná, né? Tanto a Tamarana, que é a recicladora, como a Rondopar, que é a fabricante de baterias. Então, as atividades lá, por si só, têm o seu fluxo e a sua dinâmica. Nós aqui era uma estrutura menor de inteligência estratégica, somos 5 pessoas. Uma pessoa que era da TI já trabalhava mais ou menos de uma forma em casa, em atividades, a gente chama de operação, objetivo e operação, né? E aí a gente tem a conclusão e o resultado do trabalho. Com a chegada da Covid, a gente teve que se distanciar e a gente teve que aprender algumas ferramentas que já estavam disponíveis. Para nós, não é que vou falar que a Covid foi uma boa, mas a nossa plataforma já estava digital, parece que a gente estava antevendo esse comportamento. Nós pensamos na estrutura do PRAC, onde os nossos clientes poderiam falar e adquirir os serviços ou ter acesso às coisas de uma forma individualizada. Então, nós tivemos um trabalho meio que hercúleo, né? Mas cadastrar todos os clientes dentro da plataforma, criar a proteção, já olhando para a Lei Geral de Proteção de Dados, preocupado com isso. Fizemos o sistema de travo, cadastramento, login e senha para cliente, e isso foi muito legal. E os clientes começaram a interagir, né? Isso estou falando final, mais da metade de 2019 inteiro. Então, quando foi em fevereiro, março, que esse assunto da Covid veio, por exemplo, a plataforma ou a forma dos clientes se relacionarem conosco já estava pronta. Uma das coisas que chamou a atenção foi que os nossos clientes entraram em layoff, entraram em paralisação. Então, essa comunicação parou, né? E aí a gente ficou meio, como lidar com essa situação, né? Como é que nós vamos fazer a engrenagem, né? A bicicleta, atingir velocidade ou ter sequer uma velocidade, se a ponta que pedala a bicicleta também parou. E aí a gente começou a ter que se reinventar e olhar outras coisas, né? Procurar quem tinha que se regularizar no país em termos de importação e exportação de baterias, e aí a gente começou a focar em planos de gerenciamento. Então, o mais difícil foi adequar o comportamento, vamos dizer, pessoal, né? Eu acho que esse foi um grande desafio para todo mundo, né? Muitas pessoas casaram e juraram ser felizes para sempre, mas ninguém combinou que era 24 horas juntos, entendeu? Então, quando todo mundo achava que esse dia só chegava às 12 horas da noite, do jantar, de manhã, um beijo, meu amor, tchau, tchau, nos vemos à noite, bom trabalho, né? E aí você começou a ficar em casa, o dia inteiro com o cachorro, o dia inteiro com a esposa, o dia inteiro com a atividade, a divisão das tarefas dentro de casa. Essa na parte pessoal, eu não estou nem entrando no mérito da parte profissional, quer dizer, a hora que você leva, vamos dizer, o seu escritório, o seu computador para dentro de casa, a hora que você tem que... Está dentro de casa, né? Já que está aqui, vou pedir, né? Abre a porta. Então,
estabelecer essa rotina, criar esse respeito sobre essa rotina, né? Entender que o outro está ali, mas ele não está à sua disposição. Ele tem uma jornada, ele tem que ser respeitado aquele espaço. Então, eu acho que esses desafios, eu acredito que foram o bônus para a humanidade. Eu acho que nós crescemos como pessoas. Eu acho que a gente passou a prestar atenção no outro. A gente passou a entender, literalmente, que um ato meu prejudica você. Nós vamos ainda aperfeiçoar muito, porque a história da máscara, a história do respeitar, né? Ontem eu estava num lugar, o cara parou, desceu e entrou sem a máscara, 5 pessoas nesse lugar com máscara, todo mundo olhou e falou: "Ô, alto lá, cara pálido, cadê sua máscara?" E aí a pessoa falou: "Opa, desculpa", e pôs a máscara. Então, percebe que isso é uma mudança de comportamento. Né? O cachorro aí, entendeu? Isso é um fato histórico, não tinha isso numa relação de trabalho. Tá latindo. Né? Ele está latindo. Chega, André, para de falar, entendeu? O que eu quero dizer é isso. Esse é um novo. E isso não atinge o conteúdo. É isso que as pessoas têm que entender. Né? Por exemplo, se o cachorro vem aqui, ou se a pessoa... essa nova atividade vai tornar as pessoas mais tolerantes. Essa forma torna você mais resiliente. Mais humano, né? Talvez. Mais humano. Quer dizer, você consegue entender o lado do outro, né? E não pôr o dedão, entendeu? Olha lá, olha lá. Então, eu acho que, né, quando a Sete faz a pergunta, para fechar, pós-Covid, eu acho que nós ganhamos. Ganhamos como pessoas, como seres humanos, e as relações do trabalho serão, com certeza, mais humanas, menos pegada. Eu creio nisso. Eu entendo, Saraiva, perfeitamente o que você está falando. Concordo contigo. Deixa eu passar para o Ismael agora para a opinião dele, e aí depois eu finalizo com a minha e a gente volta com outra rodada. Ismael, e aí? Qual a sua opinião pós-Covid? Quero saudar todos vocês, dizer da alegria e da satisfação de estar participando desse encontro. Vejo como muito pertinente. Meu amigo Saraiva, eu torço e rezo para que você esteja certo. E, Carlos, eu quero começar falando mais especificamente da pertinência desta conversa e depois eu chego no pós-Covid. Se nós observarmos a nossa tão judiada Constituição de 88, né? Falo tão judiada porque também o ficar mais em casa nos deixou mais atentos a todos os noticiários e isso nem sempre é bom, né? E a coitada da nossa Constituição está sempre na pauta das falas, sejam elas de extrema direita ou de extrema esquerda ou de centro, cada um fazendo a sua leitura como acha que deve fazer. Então, eu tenho dó da nossa Constituição. Mas eu quero citar 2 artigos dela que me parece que são pertinentes nessa nossa conversa, no início dessa conversa. No artigo 170 da Constituição de 88, tem lá ela é mais ou menos assim: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por finalidade assegurar a todos uma existência digna conforme os ditames da justiça social, e ele segue falando de alguns princípios que a Constituição entende o que é, né, uma existência digna. E num dos itens fala da defesa do meio ambiente, né? Principalmente na área do trabalho. Coloca a área do trabalho aí como sendo um aspecto que deva ser destacado. Então, a gente tem no artigo 170 uma pegada nesse aspecto, falando do que é existência digna, fala do trabalho e fala do meio ambiente, ou seja, o espaço onde as pessoas vão desenvolver seu trabalho, elas precisam, é um espaço que precisa necessariamente ser acolhedor em todos os sentidos.
O artigo 220, ele fala no processo de colaborar, ainda dentro desse universo do trabalho, colaborar no meio ambiente, na proteção do meio ambiente, sendo que está compreendido, e é literal essa frase, sendo que é compreendido o meio ambiente do trabalho. Não é? Quer dizer, então, nós não estamos discutindo um tema que é etéreo, é um tema que está na Constituição, que é parte daquilo que vai ser colocado em prova a partir de agora, após-Covid. Um ano antes de 88, em 87, todos vocês sabem que teve aquele encontro lá na ONU, que foi definido um conceito chamado Nosso Futuro, que falava do conceito de sustentabilidade. E ali eles trabalham, né, cunham, né, que sustentabilidade tem 3 verticais, né, tem 3 alicerces. O alicerce econômico, o alicerce social e o alicerce ambiental. Para ser sustentável, você precisa mexer nessas 3 coisas. E quando a gente está falando do trabalho, a gente está falando em 2 desses alicerces, efetivamente, o econômico e o social, porque nós estamos falando de pessoas. Bom, frente a esse panorama todo, eu entendo que toda a alteração que nós estamos vivenciando na dinâmica do trabalho, a partir de agora, pós-Covid, home office, etc., é alguma coisa que precisa ser repensada, porque qual é a garantia de que, ao eu exercer o meu trabalho na minha casa, eu vou ter qualidade de vida e a empresa está preocupada comigo no âmbito social, nas minhas relações, sabe? Nos meus gastos, etc. Quer dizer, então, eu acho que muda, Luiz Carlos, esse cenário todo a partir de agora. Muda as responsabilidades que tem por parte das empresas. Elas, inclusive, eu não sou advogado, mas elas, inclusive, vão ter que juridicamente responder a algumas coisas que anteriormente não respondiam, porque eu não posso dizer que eu estou em casa no momento de lazer, eu estou em casa no momento de trabalho. E serão centenas e centenas de pessoas que passarão a ter esse tipo de comportamento. E aonde fica a responsabilidade da empresa frente a essas afirmações constitucionais que a gente tem ou a esse conceito de sustentabilidade? Por isso que eu disse no começo que eu torço para que o Saraiva esteja certo. Mas eu me preocupo, porque nós, né, brancos, héteros, economicamente bem resolvidos, etc., nós temos uma condição privilegiada. Né? Eu tenho meu copo d'água aqui, daqui a pouco é possível que chegue um cafezinho para mim, que ou a minha esposa traga, ou minha filha traga. Ou seja, sabe, eu estou num computador bastante confortável, numa cadeira que não me dá dor nas costas, e posso trabalhar 6, 8, 10, 12, 15 horas, etc. Mas nós somos privilegiados. Então, quando a gente está falando de sustentabilidade e de trabalho, eu acho que esse tema é tão pertinente e ele vai estar cada vez mais na pauta, que eu acredito que esta iniciativa de conversarmos sobre ele hoje é uma iniciativa extremamente visionária, porque realmente nós temos que repensar todo esse universo sem uma visão iludida dessa realidade, porque a gente não pode tomar como parâmetro aquilo que nós estamos vivendo. Né? Todos nós estamos na nossa casa. Né? A Andressa, uma bela biblioteca nas costas dela, ou seja, deve estar no escritório bastante confortável. A Alê está no litoral norte, o cachorro, o quintal, etc. Mas e 60%, 70% da população, aonde está neste momento? Então, eu entendo a pertinência constitucional desse tema e a necessidade de que a Abrapes e outros organismos realmente tragam esse tema para discutir, porque não é só uma relação trabalhista, é uma relação ambiental. Essas duas coisas se imbricam. Então, essa é a minha preocupação inicial, aplaudindo a iniciativa da Abrapes e dizendo da alegria de estar aqui com vocês, porque eu acho que nós vamos ter tantas outras oportunidades, porque esse é um tema que vai se desdobrar daqui para frente numa velocidade bastante grande. Ô, Ismael, concordo plenamente com você, com a sua posição.
Eu vou fazer agora um breve comentário sobre a minha opinião, fiquei por último de propósito, e já aproveitando, agradecendo aí o Vitor Hugo Maurício, que está nos assistindo e já fez uma pergunta. O futuro pode ser home office? Essa é a pergunta que nós vamos deixar agora para essa segunda rodada, mas eu quero fazer uma breve explicação de um ponto de vista. Eu quero posicioná-los duas coisas que aconteciam comigo e uma passou a acontecer mais frequentemente agora. A primeira, eu sou do interior, né? Eu tenho escritório no interior paulista e frequentemente vou a São Paulo. Com muita frequência vou a São Paulo, de carro, vou e volto no mesmo dia, vou e volto, vou num dia, volto no outro, enfim, mas estou sempre na estrada para lá e para cá. Conheço o Saraiva há mais de 20 anos, o Saraiva é testemunha de que várias vezes a gente estava junto em São Paulo e eu precisei sair correndo para apagar incêndio aqui no interior, incêndio que eu digo entre aspas, né, problema com o cliente. Teve uma vez nós estávamos numa rede de hambúrgueres almoçando, inclusive com o Ricardo Liani junto, e amigo comum nosso, de nós todos, né? E aí recebi um telefonema, eu falei, gente, vocês ficam aí, eu estou indo embora. E o hambúrguer não tinha nem chegado ainda. Eles falaram, mas como? Eu falei, eu vou embora. Eu não sei se o Saraiva vai lembrar disso. Mas, enfim, quer dizer, de sustentável não tinha nada a minha vida, né? E eu trabalhando com direito ambiental. Quer dizer, não tinha sustentabilidade na questão própria de amor à vida, de ser saudável. Não tinha sustentabilidade com relação à ida e à vinda, porque era uma loucura. Eu cheguei a fazer Pinhal, Belo Horizonte, indo e voltando no mesmo dia de carro, para vocês terem uma ideia. 550 quilômetros para ir, 550 quilômetros para voltar. Quer dizer, não tem sustentabilidade alguma nisso, né? E eu trabalhando com direito ambiental, com direito minerário, quer dizer, era uma incongruência que eu ficava brigando comigo, porque eu ensinava nas minhas aulas de pós-graduação uma coisa, eu trabalhava profissionalmente com uma coisa e na prática eu fazia outra. E era obrigado a fazê-lo, porque foi o que o Saraiva estava comentando aí nos bastidores antes de entrar no ar, né? Quando a gente ia num congresso, e se esse congresso não estava lá, todo mundo junto, amontoado, e assistindo um palestrante falar, e não saísse de lá com uma mala cheia de panfletos, papéis, canetas, o congresso não tinha sido legal. Cadê a sustentabilidade disso, né? Então, essas duas situações que aconteciam comigo, eu vejo que pós-Covid não vai mais acontecer, não por uma escolha minha, graças a Deus que isso está acontecendo, porque descobriram que há vida no ambiente virtual. Nós podemos ter aula, nós podemos fazer negócios, nós podemos debater temas como aqui estamos fazendo, nós podemos fazer uma infinidade de coisas. Tem um amigo meu que eu soube esses dias que ele está namorando virtualmente porque ele fica viajando, então, quer dizer, até isso. Então, a gente se supera, né, nas situações. E o que vai acontecer posteriormente, aí eu quero fazer um comentário com vocês, que eu tive algumas perguntas de clientes, porque como eu trabalho na área ambiental, o meio ambiente do trabalho faz parte. E vários clientes me perguntaram o seguinte, olha, eu vou ter funcionário trabalhando na minha empresa, porque meu serviço é essencial, então os decretos, seja ele estadual ou municipal, não vai atingir a minha atividade, eu vou precisar continuar trabalhando. Se um funcionário meu contrai Covid-19, eu tenho que fazer CAT? Falei, pera lá, pera aí, vamos pensar, né? Não é bem por aí. Não, mas ele é funcionário, isso não é acidente de trabalho. E outra, a sua atividade é saúde? Não é outro ramo. Então, ele ficou doente, não tem relação com o ambiente de trabalho. Mas e se ele contraiu aqui dentro? Aí fica o ponto de interrogação de como é que fica essa situação. CAT eu sei que não é, mas não tem que abrir, porque não é acidente de trabalho. Mas como é que fica a responsabilidade do empregador a partir de então, né? Uma outra situação muito relevante é essa situação dos caminhoneiros, do pessoal de transporte, que a gente tem também que lembrar deles, porque eles estão ligados direta e indiretamente na vida de cada um de nós,
E as empresas, se não tiver essa ligação, não tem como escoar e a gente não tem como sobreviver, porque o alimento básico nosso vem através das rodovias. Então, o que eu queria perguntar para vocês nessa segunda leva, e daí eu vou deixar a minha opinião sobre isso também para o final, começando na mesma sequência com a Andressa, é o seguinte: será que as relações de consumo pós-Covid, será que as relações de trabalho pós-Covid também serão atingidas no sentido de ficarem mais humanas, ao mesmo tempo mais saudáveis, ficando mais virtuais? Por que eu estou perguntando isso? O fato de ficarmos virtuais, estamos mais isolados. Até onde o isolamento não provoca algum dano psicológico, psiquiátrico, ou desencadeia alguma síndrome pelo fato de estar só? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês. Fala, Andressa. Bom, então já vou começar a falar de uma experiência pessoal, né? Antes de eu entrar no coworking, né, há mais ou menos uns 10 anos, eu tive primeiro essa experiência de trabalhar home office, né? Então, eu atendia clientes, né, na época por telefone, ou visitava e depois fazia o trabalho em home office. E eu me sentia realmente muito isolada, porque você perde, né, essa questão social que, bem ou mal, o trabalho e outras atividades te traz, né, assim, que eu acho que é ótimo, com certeza. Por um lado, eu tinha essa questão da tranquilidade de trabalhar em casa, ter flexibilidade e tudo mais. Por outro lado, faltava essa questão social, que é muito importante. Então, como eu comecei a me sentir muito sozinha, eu fui atrás de inovações, né, de como é que eu poderia fazer isso. E aí eu descobri o coworking, e o coworking ele traz muito do que vocês estão dizendo, né? Porque assim, um coworking, ele não é só você chegar lá e começar a trabalhar. Você tem que aprender a se relacionar naquele ambiente de trabalho, né? Por quê? Porque você vai encontrar com pessoas que estão fazendo coisas totalmente diferentes de você. Para você poder fazer parcerias, você precisa interagir, né? E de uma outra forma, porque ninguém impõe nada para você, mas se também você não interage, você não faz negócios, né? Você tem que fazer, por exemplo, tem uma cozinha comunitária, geralmente, num coworking. Lá está escrito bem claro, cada um lava a sua louça. Então, essa questão, né, da corresponsabilidade, né, dessa questão de realmente compartilhar desde o espaço até uma xícara de café, ela é posta à prova, porque você tem que mudar seu comportamento, porque não é só você sozinho agora, é você com os outros, né? E assim, a gente viu, né, ultimamente, do começo da pandemia para cá, que realmente os casos de ansiedade têm aumentado muito entre as pessoas, né? Justamente pelo que você colocou, o Saraiva colocou também. Você está em casa com mais pessoas, né, que não são do seu ambiente de trabalho, né? Sua filha, seu pai, enfim, quem seja, te impõe, na verdade, de você colocar limites, né? E ter outra relação também dentro de casa, né? Porque tudo muda, não tem como, né? Então, eu acho que a gente está num momento de aprendizado, como o Ismael colocou. Esse assunto ainda vai dar muito pano para manga, digamos assim, né? Há uns 9 anos eu estava lendo aproveitei, né, para pegar umas revistas antigas que eu tinha aqui, e há 9 anos já tinha uma matéria dizendo assim: e se todos nós trabalhássemos em casa? Então, e agora, né, talvez de uns 5, 6 anos para cá, talvez um pouco mais, realmente a gente tem visto isso acontecer. Antes era, né, aos poucos. Eu tenho vários amigos que já trabalhavam de casa, indo para a empresa 1 ou 2 vezes para fazer uma reunião, e agora simplesmente a gente teve que se adaptar da noite para o dia, né, como eu já tinha dito, e isso vai mudar muita coisa, como o Ismael falou, talvez para uma parcela das pessoas, né? Porque não é todo mundo que tem, digamos assim, esse privilégio, talvez, de ter uma boa conexão, de ter um ambiente bom de trabalho, né? Ou de estar numa profissão que realmente exige a tecnologia, porque tem profissões que você não tem como trabalhar, ou a pessoa também não sabe aquilo, né? Como é que você vai treinar essas pessoas, né? Como é que vai acontecer tudo isso, né? Então, eu acho que estamos num caminho, assim, de aprendizado, eu acredito.
Muito legal, Andresa. Concordo contigo. Aprender é sempre importante porque é evolução humana. E Ale, e você aí, Ale, o que você me diz? Peguei aqui meu microfone de volta. Vamos lá, tá me escutando? Bom, como diria meu falecido pai, assim, na vida o segredo é o equilíbrio, né? Nada que é demais é bom. Então, eu acredito que a gente vai principalmente priorizar o que o ser humano vem fazendo há muito tempo, a questão do equilíbrio. Eu acho que nenhum isolamento muito tempo, muito intenso é bom, e também muito aquela questão desse capitalismo frenético que a gente vive, né, em busca da excelência no trabalho, também seja bom. Eu, por uma questão pessoal, a André também falou de uma questão pessoal, eu venho buscando isso. E eu acho que é um segredo. Principalmente, né, eu falei, eu vi muito na minha relação profissional, está muito ligada às grandes capitais, a grandes eventos, grandes produções, e um número muito grande de pessoas. A LOC tem 7.000 associados. A gente precisa também, às vezes, ter esse tempo, né? De você se resguardar, de você poder ir fazer uma caminhada, de ser humano, né? A gente não acorda vestido num terninho, né? Eu não acordo maquiada no meu terninho executiva. As pessoas têm vida, né? As pessoas têm vida pessoal, e é isso que a gente está vendo, que realmente as pessoas têm relações humanas em casa, tem cachorro, tem... Eu acho que a gente tem que trabalhar para essa busca do equilíbrio, porque o isolamento é complicado. Eu moro numa cidade pequena e é uma cidade que não tem muita atividade. As pessoas falavam assim, ai, como é que você está com isolamento? Você está sempre aqui, está sempre lá, está sempre, né, subindo e descendo, que a gente fala subir a serra, descer a serra. Eu falei assim, é uma coisa que eu venho trabalhando, a gente vem trabalhando, eu e minha família vínhamos trabalhando essa relação. Também ter o tempo de estar em casa, de estar com os cachorros, de poder sair para dar uma caminhada, de morar num lugar mais tranquilo, de não ter essa coisa frenética o tempo todo. E quando realmente a gente precisa desse frenesi, né, a gente vai para um lugar maior e tudo. Então, eu acho que a gente tem que trazer isso para a nossa vida num todo. A parte pessoal combinar com a profissional, porque, infelizmente, a gente vive um capitalismo até escravocrata. Eu acho que até quando foi comentado com relação a uma visão nem tão otimista com relação ao trabalho do home office, que foi bom a gente aprender a tecnologia e cada um trabalhar na nossa casa, que a gente viu como há uma desigualdade, né? É uma coisa muito já sabida, na verdade, no Brasil. A gente vê todos os dias nos jornais, nos telejornais, na internet, ou quem pode. Eu faço muito trabalho social aqui também nas outras cidades, então a gente sabe que existe uma desigualdade. Então eu acho que a gente tem que trabalhar pro equilíbrio, e para a gente poder ter equilíbrio, a gente tem que trabalhar um equilíbrio num todo, e eu acredito mesmo que tenha muito a ver com isso. Nem tão isolado, até porque tem gente que não pode estar isolada, não consegue estar isolada, né? Não tem a possibilidade de estar isolado e trabalhar e ter o seu home office bacana e tudo, e nem também ter aquela escravidão que a gente sabe que é complicada, na proposta comercial e executiva e econômica que a gente vive hoje, de ficar 3, 4 horas num trânsito para chegar num trabalho, pegar um sistema de transporte coletivo extremamente precário. Eu acho que em São Paulo ainda a gente consegue ter uma viabilidade, mas em outras cidades, o Rio de Janeiro é um caos, o transporte coletivo não atende. Então, até que ponto, né, a gente realmente pode ter esse equilíbrio? Eu acredito mesmo que cada ser humano, cada profissional tem que levar à frente a proposta de buscar o equilíbrio, né, junto ao seu trabalho, às suas empresas, aos seus familiares, buscar um equilíbrio mesmo. Eu acredito que essa seja a fórmula, nem tanto o céu, nem tanto o mar. Legal, legal, Andressa. Antes de deixar ali com o Saraiva, um minutinho só, Saraiva, vou fazer aqui um comentário, que eu estou com o chat aberto.
é o público que está assistindo, então está direto aqui comigo. Para vocês terem uma ideia da relevância do tema, nós estamos com mais de 5.000 visualizações online, quer dizer, pessoas assistindo. Então, só para vocês terem uma noção da relevância do tema. E nós estamos aí há 39 minutos ininterruptos e mantém essa audiência, ok? Olha que legal. Então, eu só comentar aqui com vocês. O Marcos Vinícius Machado diz que existe uma dimensão que deve ser adicionada, que trata do aspecto do indivíduo e inclui os aspectos subjetivos do mesmo, seus sentimentos, emoções, pensamentos, que é o que você estava falando, Ale. O Silvio Bruno Securato, ele diz basicamente que é muito interessante esse tema, é necessário saber se reinventar. Depois o Rodrigo Coelho diz que é a era do Edgar Vivar na live, quer dizer, ele está querendo dizer que é a era da live, né? O Silvio Bruno Securato volta a dizer que é muito interessante isso que nós estamos fazendo. Obrigado a todos vocês que estão aí nos assistindo e mandando as perguntas. Eu já vou adiantar que nós teremos novos capítulos dessa conversa, porque essa conversa ela é tão extensa que é impossível a gente conseguir chegar próximo de uma não vou dizer de uma opinião comum, porque é impossível, mas é muito difícil da gente ter um consenso em 60 minutos. Então, nós vamos ter outros capítulos para tentar evoluir e afunilar mais ainda essa temática. Saraiva, deixo contigo, meu amigo. Olha, no começo da live, né, eu talvez por ser do setor produtivo, estar envolvido nas negociações sindicais, militando nessa área já há algum tempo, eu procurei na minha primeira fala inicial, na pergunta pós-Covid, né, falar um pouco de mim, falar um pouco dos nossos negócios, ou como a gente está inserindo, e da primeira pessoa, né, como é que eu estou, né. Aí, o lado feminino, a Lê e a Andressa também, trouxeram muito mais essa particularidade, né. O Ismael puxou a faca, quer dizer, ele puxou a faca da consciência, tipo assim, ó, galera, é o seguinte, presta atenção, a Terra Prometida, ela existe, mas tem que ter uma regra no jogo. Nós estamos indo para a Terra Prometida com a regra antiga, né? Me permite, talvez, fazer essa analogia, Ismael, sem nenhum demérito à colocação, entendeu? É mais no sentido, tipo assim, alto lá, cara pálida. Então, você pega a minha fala, você pega a da Lê, você pega a da Andressa, são falas que elas estão pautadas em coisas que nós fizemos, nós nos adiantamos, nós nos plugamos, nós desplugamos determinadas coisas, né? Você pega, por exemplo, a Lê foi para lá, foi para o litoral, a Andressa já tem uma experiência, a gente está no eu tenho. E é legal quando você evoca na Constituição Federal, né, de 88, o artigo 170, que ele fala, da valorização humana, que ele fala lá das relações do trabalho, né? A existência de dignidade nessa relação, alto lá, cara pálida. Essa live não é minha. Quando eu vou fracionar agora e vou falar essa live é nossa, e eu trago para o espectro dessa discussão, não mais eu, não mais a Lê, nem a Andressa, nem o Ismael, né? A gente traz todos, e você pega a pergunta do Vitor Hugo, que falou, home office veio para ficar? Eu falo, a pergunta que eu faço para o Vitor Hugo é, nós estamos preparados para o home office? Nós estamos preparados para isso? Se 20 dias de férias, às vezes nos últimos 4 dias, dava uma vontade louca de voltar, você imagina as 78, que é o que nós já estamos, e agora prorrogado até o dia 28 de junho. Né? Essa discussão, aí eu mudo a discussão, eu mudo a minha face, né? Aí eu fico sério, aí eu puxo a faca também, que nem o Ismael. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que eu entrego isso?
Como é que as pessoas devolvem aquilo que nós... Como é que você, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo. Como é que você controla LER? Como é que você controla posicionamento ergonômico no home office? Ah, simplesmente eu deixei o cara em casa. As questões jurídicas que envolvem esse comportamento, as questões humanas que envolvem esse comportamento, ele está inserido em que situação para praticar o home office? Então, essa discussão ela é mais ampla. E aí eu parabenizo, né, a Abrapos para trazer esse tipo de discussão. Essa é a nossa primeira rodada aqui. Tem que ter umas 500 lives, entendeu? Para poder ir gravando e, ó, isso aqui é legal, ó, isso aqui a gente precisa prestar atenção, isso aqui falta ter essa visão. Por exemplo, a grande discussão, voltou shopping, voltou comércio de rua, não voltou a creche, entendeu? Voltou não sei o quê, né? Como que, aonde eu deixo o meu filho? Quer dizer, aonde eu deixo o meu filho hoje para ir trabalhar amanhã? Tá louco? Né? Eu tinha uma sequência. Eu pegava o meu filho de manhã, acordava, deixava ele na creche, tchau, 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 pum, ia lá, pegava o ônibus. Eu não vou entrar do mérito na condição, ok? Se o ônibus é bom, ruim, se tem... Não vou tirar a Covid da discussão. Aí você pegava o ônibus, ia lá, trabalhava, entregava o seu conhecimento, era remunerado por isso, tinha um espaço, ia almoçar, voltava ou levava o seu almoço, tinha um lugar onde você almoçava. Quando alguém fala, ó, voltou, aí você fala assim, mas voltou como? Como que eu volto? Outra coisa, como é que eu descubro hoje que eu volto amanhã? Porque o que é pior, né? As pessoas precisam se planejar, as pessoas precisam entender como é que as coisas devem acontecer. Então, assim, a live pode ser soft? Pode. Eu posso falar do cachorro, eu posso falar da lei, eu posso falar que eu tenho andado, tenho levado meus cachorros para passear, que não sei o quê, que algumas coisas estão difíceis para mim, mas aí eu volto, eu estou falando de mim. O Ismael chamou a atenção, estou falando de mim. A Alê está colocando dentro da condição que ela idealizou, que a Andressa, sabe assim? A gente se ajustou. Mas nós não somos a referência. Você, quando é um agente público, quando você é uma pessoa que está a fim de promover uma mudança, seja o executivo de uma empresa, seja qualquer atividade que envolva mais pessoas, você tem que ampliar. E aí como é que eu faço esse exercício? Como é que com dignidade eu implemento um home office? Né? Nós estamos preparados? Eu volto lá na pergunta do Vitor Hugo. Nós estamos preparados? Eu brinquei no começo da live e é muito sério. Né? A hora que você fica 78 dias dentro do mesmo espaço, em que momento que eu sou profissional? Às 14h eu era profissional, eu tinha que estar entregando um relatório. A Giovana passou aqui, minha filha, e eu tive que... Não, Giovana, não faz isso aí não, né? Quer dizer, eu tive que bloquear o meu processo de trabalho, eu tive que incorporar o processo de pai, eu tive que corrigir uma atividade e depois voltar a... Opa, virou a chave, agora aqui o relatório. A filial de Macaé não está faturando porque eu acabei de receber... Entendeu? Parece louco, mas não é louco. Isso pode gerar um outro comportamento lá na frente. Você vai entender que para fazer o que você não precisa mais de 8 horas. E aí quem está do outro lado falou, bom, se eu te pagava por 8, você entregava X, agora você trabalha por 4, eu vou te entregar Y. Percebe o que acontece? Isso vai estar disponível. Então, assim, eu gosto da fala do Ismael no sentido do coletivo. Pensar no coletivo, esse vai ser o desafio. O nosso está mais fácil. Quem conseguiu ajustar rapidamente, quem já estava dentro de uma estrutura e tchum, doeu, pegou, acertou, tranquilo. Mas quando você vai pensar em massa, numa companhia que tem 3.000 funcionários, sua vida está inserida lá, ela teve que mudar turno, vai ter que voltar, todo mundo de máscara, distanciamento. Pô, eu projetei ergonomicamente, não dava para deixar um e-mail de cada um. Ninguém pode levantar a mão e dizer assim, eu me acostumei
muito fácil usando a máscara, né? Não, eu estou falando por mim, né? Então, aí, o procedimento, passar o álcool gel, lavar as mãos, chegar em casa, tirar o sapato, deixar o sapato para fora, né? Nós não tínhamos isso, nós não somos... Então, tudo isso eu falo, o Covid trouxe de presente, trouxe. Vai levar a gente num patamar de uma condição de menos é mais? Eu acho que esse presente ele deu. A gente percebeu que muitas coisas, a gente né, tá 78 dias. E aí, quando vem da pergunta do A7, que é consumo e trabalho, nosso comportamento vai mudar? Já mudou. Você já percebeu que não precisa comprar todo dia. Você já percebeu que dá para reutilizar. Você já viu que, todo mundo falou aqui na live, tem menos carros na rua, né? A gente já percebeu que não precisava ir lá e voltar. Ou faz para mim, vamos se compor, entendeu? Eu acho que isso, a sociedade tem um ganho. Mas eu gosto quando o Ismael chama a nossa atenção para sair do eu e ter uma visão mais linear, vamos olhar todo mundo, como é que todo mundo vai, né? Porque senão não vai dar certo. Essa é a minha percepção. É isso aí, Saraiva. Valeu, muito bom. Deixa eu só fazer aqui pontuar aqui duas observações que chegaram aqui para nós. Olha só, a Silvia Bruno Securato, ela diz também muito interessante é saber se reinventar, e o trabalho em ambiente coletivo é muito mais dinâmico, porém as reuniões, a distância que adotamos nesses tempos podem acrescentar muito a este dinamismo, desculpa. Como uma editora, mesclar é o ideal. É exatamente isso que nós estamos falando, é fazer a mescla e tirar o proveito daí. O portal Yoga de Educação, também fazendo uma observação, que estamos de parabéns, ótimas observações. Muito obrigado a vocês que estão mandando perguntas. Saraiva, gostei muito do que você falou, concordo em gênero, número e grau. Nós vamos aprender, inclusive, seremos aí os futuros a contar a história para os nossos filhos e netos da pandemia do Covid e sua respectiva síndrome da quarentena. Ô, Ismael, agora, tua vez, responde aí, está com você a bola. Saraiva, obrigado. Gostei demais da analogia da Terra Prometida, é isso mesmo. Nós estamos tendo uma visão muito romântica dessa coisa do home office. É uma visão absolutamente romântica. Nossa, que bacana! Tudo vai mudar? Sim, tudo vai mudar. E nós temos que estar preparados para isso, porque senão nós vamos ser atropelados e vamos atropelar, nós que estamos numa posição de destaque, de liderança. Se nós não nos prepararmos também, a gente vai atropelar pessoas e muita gente vai ficar machucada pelo caminho. Então, eu entendo essa necessidade da gente realmente olhar para isso de uma maneira mais técnica e menos romântica. Quando você fala, Saraiva, eu gostei bastante, porque eu vivo isso também, eu tenho 2 filhos, e a multiplicidade de papéis que a gente tem todos os dias não é uma coisa fácil. Não é plug and play, sabe? Quer dizer, eu estou estruturando um texto, aí chega meu filho e diz, pai, eu não estou conseguindo responder essa questão que a professora na aula... papai não pode agora? Não, pai, mas a professora está perguntando. Aí você... Quer dizer, como é que fica a nossa capacidade de estruturar tudo isso, relacionar tudo isso? Então, a gente tem que tomar cuidado e olhar isso não de uma maneira romântica, mas de uma maneira técnica, de uma maneira real. E eu não quero me alongar, só quero colocar mais um ponto nessa necessidade e que a gente olhe esses aspectos todos de uma forma um pouco mais criteriosa. Nós estávamos vivendo dentro das empresas um movimento até bastante positivo, que é da diversidade, da inclusão. A minha empresa, a Next 49+, é uma empresa, como disse o Luiz Carlos no começo, é uma empresa que está voltada a pessoas mais velhas. É um hub de inovação voltado a pessoas com 49+.
no sentido de integrá-las, de colocar no mercado, de capacitá-las para voltar para o mercado, de empreender, enfim, é o nicho, né? Então, por quê? Porque as pessoas mais velhas elas estão excluídas, certamente. Boa parte do universo dos 50 a mais, se perdeu o emprego, não volta mais, né? Não tem chance de retornar. Ótimo, mas nós tínhamos já alguma coisa evoluindo nesse sentido. Código de ética dentro das empresas, código de conduta, programas de inclusão, programas de diversidade. E aí, eu quero deixar mais uma pergunta. E como isso vai ficar no home office? Quer dizer, sabe, como é que essa relação da diversidade, que é tão rica dentro do processo da produção, eu tenho trabalhado muito com essa condição das pessoas mais velhas e as pessoas mais novas estarem trabalhando juntos, né? Existe uma condição de produção muito melhor nessa dimensão toda. E como é que esse junto fica separado? Então, é só mais uma pimenta aí nessa nossa conversa para completar a fala do Saraiva, que foi brilhante, da necessidade de realmente a gente não olhar isso como sendo algo cor-de-rosa, mas olhar isso como sendo alguma coisa que precisa ser observado de uma maneira técnica. E lives como essa, elas precisam voltar a ser colocadas. Esse é um tema que a Abraps tem que segurar para ela, porque o que a gente tem visto aí é um olhar muito assim, que bacana que está acontecendo, as pessoas agora estão trabalhando em casa. Então, entender que isto é sustentabilidade e que cabe sim na pauta da Abraps e a necessidade da gente trazer esse tema, inclusive levantar uma bandeira de discutir isso de uma maneira mais efetiva. Concordo plenamente, Ismael. Nós temos que aprender, né? O Covid-19 está sendo para nós todos também uma universidade, né? Porque nós estamos a cada dia aprendendo algo a mais e reaprendendo a viver. A verdade é essa. Você está coberto de razão. Pessoal, nós estamos aí a 56 minutos ininterruptos com a live no ar. Passa muito rápido. Eu vou já pedindo a vocês, eu vou pedir para que vocês já façam uma palavra final aí de despedida, porque nós já vamos encerrar daqui um pouquinho, e deixando aí aos apreciadores do tema, as pessoas que estão carinhosamente nos assistindo, esse tema será alvo de novos capítulos dentro em breve, porque ele há de ser discutido mais vezes para que a gente possa não esgotar, como eu disse, mas afunilar, porque a pretensão nossa não é ensinar absolutamente nada para ninguém, mas é tentar minimizar riscos, minimizar impactos à pessoa. Quanto mais a pessoa se conscientizar, é melhor para todos. E essa história, se vai ter home office, se não vai ter home office, e as relações trabalhistas e a sustentabilidade, é algo que nós vamos discutir na próxima década, com certeza. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a todos que mandaram perguntas. Eu não pude ler todas, porque é uma quantidade absurda que está chegando. Nós estamos aí com mais de 5.000 pessoas assistindo essa nossa live. Daí o tamanho do sucesso do tema e da colaboração de cada um de vocês. Eu quero de antemão agradecer ao Ismael pela participação, o Saraiva pela participação, a Lede Paula, a Andressa. Vocês foram brilhantes nas colocações. Eu acho importantíssima a visão de cada um de vocês, porque tende a colaborar muito com a melhoria, com a sustentabilidade, com a sociedade de uma forma geral. Melhoria de vida, que eu quis dizer, qualidade de vida. Gente, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu vou deixar novamente com a Andressa, depois com a Lede Paula, o Saraiva e, por último, o Ismael, para se despedir do pessoal. Obrigada, Sete, Abraps e ao Unibis, né, por estar transmitindo esse tema tão importante. Eu queria deixar aqui uma mensagem positiva, né? Acreditando primeiro que a gente tem que se conhecer. Eu acho que, como um dos nossos espectadores falou, essa dimensão interna é muito importante. Então, acho que é um momento também da gente rever, né, o que a gente quer, nossos valores, e colocar realmente nosso lado humano para fora. E
trabalhar pelo coletivo. Eu acho que o Ismael levantou uma bandeira muito importante, essa questão da diversidade, uma coisa que agora estava começando a ganhar né, um peso maior, e a gente não pode deixar essa peteca cair, até porque estamos na década da ação, né, instituída pela ONU, da Agenda 2030. Então, a gente tem 10 anos, né, para tentar concluir aqueles nossos desafios, e a diversidade e todos esses assuntos estão dentro disso. Valeu, obrigada. Eu que agradeço. Ale? Bom, eu quero agradecer ao ACET pelo convite, a Abraps, que faz um trabalho incrível com relação à sustentabilidade, trabalhos sociais, agradecer mesmo pela oportunidade. Eu acredito que a nossa missão continua, e mais ainda daqui para frente, é sair da nossa zona de conforto, é a gente se reinventar, mas principalmente ter um olhar em 360 graus. A gente realmente, nós que estamos aqui nessa live, temos uma situação completamente atípica, né, num contexto que a gente está falando de Brasil. Então, acho que a gente tem que abrir os nossos olhos, porque vem momentos difíceis, mas também vem momentos que a gente possa trabalhar no coletivo, enxergar o coletivo. Eu vejo também o quanto o brasileiro é um povo aberto a ajudar. Isso também é importante ressaltar, o quanto a gente viu como na pandemia são muitas pessoas aí, né, na intenção de ajudar e procurando oportunidades e formas de ajudar. A gente precisa muito pensar num todo. Nós somos um país de tamanho continental, com desigualdade né, desproporcional. Então, a gente tem que encarar essa pandemia como uma parada, repensar, sair da zona de conforto, reinventar num todo. E isso vai impactar muito no trabalho, né, das pessoas, na posição das indústrias, dos comércios, dos empresários, de como lidar com essa nova proposta de vida, né? Ela tem que ser humana, tem que ser digna e tem que ser igualitária. Eu acho que, né, eu acredito que a gente tem que realmente começar não só pensar, mas colocar em prática ações e atitudes que levem a isso, e sempre visando a sustentabilidade. Muito obrigada a todas e todos. Espera aí, que agora eu aprendi que quando um fala, a frase, o outro burro baixa a orelha. Então vai lá, desliga a câmera, entendeu? Temos que criar novos hábitos. Queria agradecer a Sete, em nome da Abraps, né? A Sete e o Ricardo por isso, né? A Mari, em nome da Unibis, criar essa plataforma, esse espaço para que a gente pudesse levar uma mensagem. Super prazer, meu, conhecer a Alê, a Andressa, a Ismael. E queria também dizer que essa visão plural é a que vai construir. O futuro, né? Quando você fala, eu estava lá no coworking, eu estava lá, eu fui para a praia, como é que você consegue, né? Eu acho que os próximos anos vai ser, nós vamos ser mais humanos, eu acredito. Eu queria, né, concluir minha fala dizendo que eu acho que esse é o legado. Agora, como é que eu faço isso? Com dignidade, com transparência, com responsabilidade, com ética, né? Eu acho que aí é que está o grande segredo. E lives como essa podem ajudar muito, né? Que essa seja a uma de 500, né? E que a gente possa trazer outros multiplicadores, outras pessoas que venham lá na ponta, dizer, o que está pegando é o seguinte, é assim, assim, assado, né? Trazer a outra ponta, né? Seria muito legal, Sete, se vocês, numa próxima, né, começassem trazer outras pessoas que pudessem apontar, a água não está chegando lá, não tem água. As pessoas às vezes discutem uma coisa, mas, desculpa, meia-noite, desliga a água volta às 6 da manhã, né? Entendeu? É fácil ir lá e abrir a torneira e ter água aqui. Trazer essas outras pessoas, entender essa dinâmica para tentar desenvolver propostas, né?
E talvez, Sete, uma dica que possa, já que o material está gravado e vai ficar no site da Unibis, numa subpasta, alguma coisa assim, que o final disso, você é muito bom nisso, você tem capacidade de relatar isso. Eu acho que cada live deveria ter um mínimo paper, sabe assim? Dessa live, qual foi a ideia? Presta atenção lá naquele assunto, esse assunto, e ela ter como se fosse um briefing, um doce do que foi a conclusão dessa live. Quais foram as ideias, né? O que as pessoas procuraram chamar a atenção nessa discussão, né? Então, talvez fique aí uma dica, uma lição de casa aí para a gente pensar sobre isso. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar com vocês aqui e para as 5.000 pessoas aí que navegaram e participaram, fizeram as perguntas. Muito obrigado pelo interesse. Eu acho que a responsabilidade é de todos. Ismael. Vou ser breve e falar de privilégios. Tá? E agora do privilégio de estar vivendo esse momento que nós estamos. Você que está nos assistindo está vivendo um momento histórico único. Minha mãe tem 88 anos e é uma pessoa super ativa, eu converso muito com ela, e ela tem dito que jamais viveu nesses 88 anos uma situação como essa que nós estamos vivendo. E é verdade. É um privilégio estar vivendo esse momento histórico. É um privilégio porque nós somos agentes desse processo, porque nós estamos construindo e modificando e elaborando o que está acontecendo e o que pode acontecer. Então, eu sou otimista, porque eu estou nesse processo, assim como a Andressa, a Lê, o Saraiva, o Luiz Carlos e todos vocês que estão nos ouvindo. Nós estamos nesse processo, por isso que nós somos privilegiados. Não vamos fechar os olhos para isso. É o momento da gente fazer parte dessa história e construir alguma coisa diferente. Sorte para vocês, fiquem bem. Isso aí, Ismael. Eu vou também agradecendo a cada um de vocês pela participação e pelas palavras. Particularmente, eu fiquei bastante, inclusive, emocionado com algumas falas aí que vocês colocaram, porque eu imaginava que seria algo muito interessante, mas foi muito mais do que eu imaginava. Quero aqui, na oportunidade, agradecer a Abraps por ter confiado a mim esse primeiro capítulo dessa live. Agradecer a Unibis pelo espaço. Particularmente, quero agradecer o Márcio, que é o presidente da Abraps, e o Ricardo Oliani, que os dois que desenvolveram esse tema, porque eu estava com uma dificuldade enorme de unir, em poucas palavras, a ideia, né, de relações trabalhistas e a sustentabilidade. Foram eles que conseguiram fazer esse tema, que eu achei fantástico. E nós vamos repetir outras vezes esse tema e vamos acatar a ideia do Saraiva, que é fantástica. E esse tema ele está gravado, está sendo gravado, ele vai ser editado e vai ficar no YouTube. Eu vou passar depois o link a vocês e vai ser divulgado nas redes sociais, porque o objetivo é replicar essa live para várias e várias outras pessoas e que tenhamos outros capítulos discutindo temas para que a gente possa interagir e crescer todo mundo junto. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, por esses minutos que ficaram aqui comigo, ficaram aqui com o pessoal que está assistindo. Agradeço aí vocês terem aceito o convite de participar e eu espero revê-los em breve para que a gente possa participar de outras lives. Obrigado a todos vocês, um grande abraço e nos vemos. Forte abraço a todos, obrigado a quem está assistindo, um abraço a vocês também, obrigado pela paciência. Um abraço, pessoal da Unibis e da Abraps mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Fiquem com Deus.